Bom dia! O programa AgroBusiness traz em destaque um laboratório que é referência em pesquisas com biofertilizantes. Além de formar novos cientistas, a gente também, vamos dizer assim, de uma forma mais ampla, forma recursos humanos para poder lidar com os problemas, as adversidades, os desafios ambientais que o Estado também passa. O objetivo é exatamente esse, a gente trazer melhorias e impactos socioeconômicos tanto para o nosso Estado quanto para o produtor. Você sabe cultivar orquídeas? Elas são lindas, coloridas e encantam pela diversidade. Aí nós temos várias dicas de cultivo e plantio, que a gente vai contar daqui a pouco. Hoje a gente vai conhecer a história de um capixaba que mudou de vida pelo contato com essas plantas. Fiz uma divisão da minha planta. Ela se dividiu em várias frentes. Eu cortei essa frente aqui, do que já foi uma floração e está preparada para crescimento, e foi um valor de R$5.000. E nós fomos até um pequeno sítio em São Mateus. Um produtor criou o vinho de cacau. Na verdade, uma bebida fermentada que tem feito sucesso por lá. Seu Antônio, um brinde então para você, um brinde para o Agro do Espírito Santo e um brinde a todos nós. Fique comigo, o AgroBusiness está no ar. A universidade faz pesquisas para combater resíduos de glifosato nas lavouras de café. O resultado deu tão certo que surgiu até startup. Ciência, inovação, tecnologia. Quem vê um laboratório como esse não imagina que daqui surgem pesquisas inéditas que ajudam os produtores em campo. Pesquisadores capixabas lideram a primeira rede mundial de pesquisas do herbicida glifosato nos cafés Conilon e Arábica. O grande projeto hoje que a gente tem aqui é formar pessoas para lidar com o glifosato. O glifosato, a gente sabe que é um herbicida mais utilizado no mundo, começou na década de 50, na área até farmacêutica, e posteriormente, na década de 70, ele veio pela Monsanto lançado como o maior herbicida de controle e amplamente usado. Então aqui a gente forma pessoas para poder lidar. E obviamente a gente quer sempre o quê? Utilizar os micro-organismos lá da natureza, onde a gente busca para poder trazer esses micro-organismos e ele está fazendo esse impacto. Hoje o grande foco nosso são os micro-organismos que degradam o glifosato. Resultado de trabalho de alunos como o Flávio, que faz parte do Laboratório de Microbiologia Ambiental e Biotecnologia, um espaço de pesquisa dentro da Universidade de Vila Velha, UVV. Eu participo aqui do Laboratório de Microbiologia Ambiental e Biotecnologia e aqui a gente trabalha fazendo biofertilizantes. E esses são para ser utilizados no campo. E eles são de extrema importância porque hoje em dia nós temos um excesso da utilização de fertilizantes químicos. Então a gente precisa de alternativas mais sustentáveis para conseguir suprir todos esses degradamentos que os fertilizantes químicos fazem, tanto para a nossa saúde, tanto para o meio ambiente. E utilizando esses micro-organismos a gente consegue aumentar a produção da mesma forma utilizando os fertilizantes químicos. Pesquisas como essas são importantes porque o Brasil vem conquistando um papel de destaque na vanguarda do uso de biofertilizantes na agricultura, produtos inovadores que auxiliam de maneira significativa na mudança para uma agricultura mais sustentável. Um grande resultado que a gente tem dessas bactérias degradadoras é o exemplo. Nós fomos buscar no café Conilon, só que nós não encontramos bactérias que degradam o glifosato, o resíduo de glifosato, no café Conilon, nem na sua raiz, nem na planta. Vamos encontrar na planta daninha resistente ao herbicida glifosato. Então, isso também a gente está aliando pesquisa que pode ser fator importante para essa definição, até mesmo de resistência dessas plantas. Do projeto nasceu a startup Simbiotech, liderada pela CEO e pesquisadora da UVV, Amanda, que busca transformar as descobertas em soluções práticas para o mercado e acelerar a comercialização das tecnologias desenvolvidas no projeto. A gente está desenvolvendo o que a gente chama de biofertilizantes microbiológicos.
que são micro-organismos que vão se associar às raízes das plantas, vivendo ali junto com elas. Com esses biofertilizantes, a gente consegue reduzir o uso de fertilizantes químicos, porque é como se eles fossem ser os fertilizantes para as plantas. Então a gente reduz também os impactos ambientais causados por esses produtos químicos na agricultura. É uma solução mais sustentável. A startup foi aprovada no programa Centelha 2 e passou pelo maior programa de aceleração da América Latina, o Inovativa Brasil. As pesquisas começaram nos cafés Conilon e Arábica, mas estão avançando para outras culturas. A gente começou a trabalhar com o café Conilon, com estaquias e com o café Arábica desde a semente. A gente trabalha com viveiros, a gente começou a aplicar esses produtos no café e a gente agora também está expandindo para trabalhar com mamão e outras culturas hortícolas também. E a Amanda está certa em ter investido nesse mercado. Segundo uma pesquisa realizada pelo Radar AgTech, o Brasil ainda tem poucas startups. Registrou em 2022 um total de 1.703 startups voltadas para o setor do agronegócio. E dentre os serviços prestados está a produção de biofertilizantes. Mas ainda tem muito a crescer. O ambiente acadêmico, Stephanie, ele é sensacional, porque se você analisar os dados, uma consultoria da McKinsey, ela mostra que mais de 75% hoje dos empreendedores de Big Tech nasceram do ambiente acadêmico. Então aqui tem muito conhecimento e muitas vezes o pesquisador ele não consegue transformar esse conhecimento em inovação. Então a gente valoriza a ciência, valoriza o conhecimento e também para ajudar a converter nessa questão da inovação que acontece aqui dentro. Hoje a UVV já tem mais de 13 startups geradas fruto desse processo de cientista empreendedor e também no programa de Centelha e Sucesso a nível nacional. E a Amanda percebeu que para criar uma startup do agro era preciso conversar também com produtores, né? Não dava para ficar só no laboratório, né, Amanda? Exatamente. Como a gente está desenvolvendo um produto biológico, a gente precisa entender como que o produtor percebe essa solução, se ele tem conhecimento já desse tipo de produto, se ele já usa, já aplica, para a gente poder de fato ter essa conversa e fazer um produto realmente que vai ser aplicado no campo para o produtor. E aí vocês chegaram a qual resultado? Hoje nós trabalhamos, então, nós aplicamos esse produto em mudas de mamão e hoje a gente tem aqui essa é a muda que o produtor desenvolveu com o produto normal dele, né, sem o nosso produto. E aqui a gente tem a planta com o nosso produto. Então a gente teve uma melhoria no sistema radicular, a gente vê uma quantidade grande de raízes. E aqui a gente reduziu o uso de fertilizantes que ele usa, né? Então com metade do adubo a gente realmente tem uma planta menos desenvolvida, mas quando a gente aplicou a metade do adubo mais o nosso produto, a gente teve uma planta muito mais desenvolvida. Então a gente vai conseguir reduzir o uso desses fertilizantes utilizados por esse produtor. E aí, né, Amanda, eu acho que a gente consegue observar e trazer luz para os produtores de quanto que a ciência pode estar andando de mãos dadas com eles para que a gente consiga ainda mais desenvolver o nosso agro capixaba. Perfeito, o objetivo é exatamente esse, a gente trazer melhorias e impactos socioeconômicos tanto para o nosso estado quanto para o produtor. Os produtos desenvolvidos no laboratório serão testados no campo e os resultados devem começar a aparecer a partir do ano que vem. A intenção é, em breve, investir na produção dos biofertilizantes em escala comercial. Iniciativa que precisa ser valorizada. Em um cenário mundial, onde a sustentabilidade é a palavra de ordem, o Brasil é um terreno fértil para a aplicação dessa tecnologia. A ciência aplicada, ela só é aplicada de fato quando ela consegue mudar, né, a sociedade e fazer a diferença no mundo. Ver a ciência aliada à inovação mostra que é possível e necessário trilhar um caminho para o futuro da produção de alimentos alinhada ao conceito da governança ambiental, social e corporativa. Além de formar novos cientistas, a gente também, vamos dizer assim, de uma forma mais ampla, forma recursos humanos para poder lidar com os problemas, né, as adversidades, os desafios ambientais que o Estado também passa. Isso é muito importante, porque aqui a gente acaba desenvolvendo um programa de cientista empreendedor. Então a gente começa a estimular ele aqui a trabalhar com a ciência, com a tecnologia, com a inovação e depois, quem sabe, ele virar a chave. Não são todos que podem, mas aqueles que têm perfil, eles podem estar montando também seu próprio negócio
fruto do conhecimento científico que é desenvolvido aqui dentro da universidade. Chegou a hora de conferir as cotações da semana. O café Conilon tipo 7 abriu a semana sendo negociado em R$ 610 a saca. Na sexta-feira, fechou em R$ 605, queda de 0,81%. O Conilon 78 na segunda-feira foi cotado a R$ 605 a saca. Na sexta-feira, estava em R$ 600, queda de 0,82%. A pimenta preta B1 não teve variação e fechou a semana em R$ 12,80. Por conta do feriado, não teve cotação na quinta-feira. Chegou a hora do quadro Especialista Responde. E muita gente tem dúvida na hora de preparar aquele cafezinho. Será que eu uso filtro de papel ou de pano? O filtro de pano tem uma polêmica muito grande por conta principalmente da higiene e segurança alimentar. Como armazenar um filtro de pano, como higienizar o filtro de pano, né? Acho que é a principal dúvida que a gente encontra dentro de casa. Qual é o principal segredo para a utilização de um filtro de pano? Primeiro passo é higiene. Acabei de usar, fiz o meu cafezinho da manhã, descartei minha borra, lavar, detergente, sabão neutro e armazenar dentro de um saquinho no congelador. Porque senão eu estou dando ali um ambiente propício para crescimento de fungos, bactérias e aí a segurança alimentar deixou de existir. A geladeira também é indicada, né? Uma forma de armazenar, bem limpinho, colocar na geladeira num potinho tampado, mas o congelador realmente é a melhor forma de armazenar esse filtro. E melhor do que o filtro de pano seria o filtro mesmo de papel? O filtro de papel, quando a gente fala principalmente em cafés especiais, é o filtro mais indicado. Principalmente pela questão da higiene, né? Enquanto eu estou ali tendo que lavar um filtro de pano, que deve ser trocado pelo menos uma vez ao mês, o filtro de papel, ele me dá a opção de ser descartado. Então eu elimino ali aquela possível forma de contaminação. E também é fácil de ser encontrado nos mercados, a gente tem várias marcas de filtro, de vários valores acessíveis. Então o filtro de papel seria hoje o mais recomendado para se ter um café de uma bebida um pouco melhor, mais especial. E aqui a gente vê também que não é só ir lá no supermercado e pegar o primeiro filtro, né? Também vai depender do perfil de café que aquela pessoa quer e do gosto. Exatamente. Eu tenho que observar o café que eu tenho, a moagem que eu tenho, a torra, se eu tenho uma torra mais clara, uma torra mais escura, se eu tenho um método que me pede um filtro mais poroso, menos poroso. Então, tudo tem que ser observado antes de escolher o tamanho do meu porta-filtro. Então, todos esses parâmetros têm que ser observados antes de comprar ali o filtro, para não errar. Viu aí, gente? Parece que é fácil, né, tomar aquele cafezinho de qualidade, mas é uma ciência, né? E uma ciência precisa de muito estudo e também dedicação. Exatamente. Hoje a gente encontra várias formas de aprender a fazer um bom cafezinho, né? Na internet, tem vários cursinhos acessíveis, algumas matérias mesmo que ensinam, mas café, apesar de ser uma ciência, para quem gosta é um prazer, é uma paixão. Então, se você tiver alguma dúvida, manda pra gente que a gente responde aqui no programa. Basta mandar pro meu e-mail stephanie@folhabusiness.com.br. Aguardamos a sua dúvida. Veja as notícias do mundo agro que foram destaque no Folha Business desta semana. Exportações do agronegócio capixaba já somam 6,9 bilhões em 2023. Feira do Agro de Pinheiros movimentou 150 milhões de reais em negócios. Pesquisadores capixabas desenvolvem pesquisa para eliminar resíduos de glifosato nas lavouras de café. Coabriel recebe empresários de diversos setores para a rodada de negócios em São Gabriel da Palha. Polo de Agricultura Irrigada avança em 32 municípios do Espírito Santo e será o 11º do Brasil. Para saber mais, confira a coluna Agrobusiness no folhavitória.com.br e no nosso canal no YouTube e Instagram, @folhabusiness. Você já ouviu falar de vinho de cacau? Ou melhor, fermentado de cacau? Hoje eu vim até São Mateus para te mostrar a história do seu Antônio. Ele é descendente de italiano e resolveu inovar por aqui. Começou a fazer fermentados que vão desde cacau,
gengibre com cana, até mesmo a pitaia. Confira essa reportagem. Filho de imigrantes italianos, seu Antônio é um agricultor raiz. Começou a sua história com muita luta. Lá em Santa Teresa, com meu pai, eu cultivava vinícolas, uva e jabuticaba. E a gente fazia lá para o gasto da família o vinho. Um fato de família que está no sangue, a gente não pode deixar morrer. Então o legado que a gente deixa é aquilo que vai de tradição de pai para filho. Eu vendi o sítio que eu tinha lá e comprei esse sítio que está aqui. Aí comecei com maracujá, plantei café, fiz um empréstimo no banco, plantei 850 pés de pimenta do reino e 200 pés de uva, que foi um projeto, um seminário que a gente fez para mim trazer aquilo, resgatar aquilo para ter o vinho, né? A seca de 2016 fez ele perder tudo, mas a criatividade e o olhar atento acharam oportunidades no pequeno sítio em São Mateus. Matou todo o meu café, matou toda a pimenta e a uva. Aí eu tinha plantado uns pés de jabuticaba, por ele ser resistente à seca, eles resistiram. Eu olhei a jabuticaba, que ela estava florindo, eu falei, eu posso fazer um fermentado de jabuticaba. Aí comecei passo a passo. Perto aqui tem 3 pés de cacau. Eu falei, quem pode ser que o cacau também ele dá um fermentado e tem outras atividades? E foi que eu experimentei e foi uma experiência que deu certo. Então, durante uma tribulação, perante uma dificuldade, nasce uma nova esperança, que estou um recomeço de vida com outro rumo de situação de vida. Então essa é a realidade. Uma das pessoas que ajudou seu Antônio a sonhar foi a Morgana, agente local de inovação do Sebrae. Quando ela chegou aqui, viu um produtor curioso e que queria inovar. A gente conseguiu contribuir, né, despertar nele essa vontade de continuar, de ser resiliente, né, de buscar dentro de um ecossistema de inovação parceiros, né, como o Incapé, o Sebrae também como um grande parceiro, para a gente poder buscar o desenvolvimento dessa agroindústria do seu Antônio. Seu Antônio criou o famoso vinho de cacau. Na verdade, vinho é um apelido da bebida que ele produz. Ele até gostaria de poder chamar mesmo de vinho, mas o Ministério da Agricultura só reconhece o vinho feito de uvas. Quais são as etapas para fazer esse fermentado de cacau? Para eu ter um fermentado de boa qualidade, eu tenho que ter uma fruta de boa maturidade. Não adianta então eu pegar esse cacau ali meio verde e Não. colocar, né, verdoendo? Não, porque o que acontece? Ele está em fase de amadurecimento. Os açúcares ainda estão sendo formados ali dentro, né? Isso, o doce dele está sendo formado, ele tem muito ácido. O fruto que é bom para a produção é o que está na maturação perfeita, bem amarelinho, sem interferência alguma, é o cacau fino na sua essência. Então a gente pode tirar esse daqui. Vamos lá no processo, né? Muito Então, cuidado. tirou. Um facão bem moladinho. Aqui parece que esse daqui também tá bom, ó, seu Antônio. Esse daqui também tá maduro. Isso aí tá bom. Embaixo tem um bom aqui. Meu avô me falava que era para tirar o cacau rodando. Só não É. pode arrancar, né, seu Antônio? Senão estraga. Isso aí. Então, seu Antônio, depois de colhido o cacau, né, ele está sempre aqui no ponto de maturação correto, bem uniforme, laranjinha, né? Sim. Qual é a etapa que a gente vai fazer agora? Depois de limpo aqui, você leva ele para um tanque, uma água, um depósito, e você coloca um pouco de iodo. Aí você vai deixar ele por 10 a 15 minutos ele mergulhado no iodo. Quando se trata de produto de alimentação, eu tenho que ter uma questão de higienização. Para não dar um fungo, uma bactéria, não dar uma dor de barriga, não dar uma Tem que coisa ter qualquer. esse cuidado então, né? Esse cuidado. Então, tanto faz ser a pequeno produtor, que é artesanal, quanto que seja uma agroindústria maior que seja lá, os cuidados tem que ter. É 100%, é indispensável. Viu aí, pessoal de casa, como que é importante as boas práticas de fabricação, independente do tamanho, né, senhor Antônio? Independente do tamanho, porque a bactéria, ela não vai olhar o tamanho, né?
do produtor, vai ver só o produto. Ela não quer saber de você engajar ali e chegar na coisa. Então vamos esterilizar ela enquanto há tempo para dar um destino final. Então, ó, agora a gente vai trocar de roupa, né, seu Antônio? Sim. Porque agora a gente vai manipular e fazer essa receita. Então, tô doido pra poder aprender a fazer esse vinho de cacau. Vambora? Vamos passo a passo. E agora, transformados, né, seu Antônio? Lindo, beleza? O senhor bem representado aí com a sua boina italiana. Isso. Vamos começar então, que eu tô curiosa pra saber como é que vai ser essa receita. Vamos dar a sua curiosidade. Aqui a gente tem o cacau. Você vai com carinho, cuidado. Então a gente vai debulhando cuidadosamente essa semente aqui. Próximo. Viu? Você sabe, seu Antônio, que eu vim do cacau, né? Minha família tem origem no cacau, então eu sou apaixonada por cacau. E ele é gostosinho, menina. Você vê a polpa dele aqui, ele tem um ácidozinho, ele é muito gostoso. Aqui eu vou precisar um pouquinho de líquido. De água, né? Pra De poder água, dar essa mistura. senão vai ficar muito gosmento. Mas me conta uma coisa, quanto tempo para isso daqui virar esse fermentado? Aqui agora ele vai para uma vasilha para 8 dias para ele fermentar. Passou o processo de fermentação 8 dias, que é a primeira fermentação, aí todas as impurezas dele, ela vai vir para cima. Aí ele vai para a segunda etapa, que seria coar ele. E aí você pegou essa parte ali já da primeira fermentação, se ele ficar um líquido muito grosso, você vai acrescentar um pouquinho de água, 5%, 10%. Aí ele vai para outra fermentação. Aí mais 40 dias. Ele vai pegar o que é a borra, ela vai ficar todo no fundo da vasilha, do bujão. E o que é o produto limpo, ou já o fermentado pronto, ele vai separar. A natureza oferece muitas coisas lindas. Esse daqui é um brinde para todos os produtores que, assim como o seu Antônio, tem coragem de inovar, de investir e trazer tecnologia. Seu Antônio, um brinde então para você, um brinde para o Agro do Espírito Santo e um brinde a todos nós. Que delícia! É suave, não é como vinho, mas também não é como mel de cacau. Eu acho que de fato é uma bebida aí que os capixabas vão gostar, gente. Vão gostar. Você sente o sabor, o aroma leve, suave. Leve. Maravilhoso. Parabéns, seu Antônio. Isso com churrasco, isso com qualquer repartição, em qualquer ambiente, isso no trabalho, isso em qualquer parte, ele cabe bem, não cabe? Com certeza. Seu Antônio, muito obrigada, Obrigado. Viu? E que o senhor nunca perca essa coragem. Isso aí. Você sabe cultivar orquídeas? Hoje a gente vai conhecer a história de um capixaba que mudou totalmente de vida por conta dessas plantas. Ele faz muito sucesso na internet e vai ensinar dicas valiosas. Estamos em Córrego 7, na área rural de Vila Velha, no orquidário do Marcos Júnior. Há 5 anos ele começou o cultivo de orquídeas, passou a produzir vídeos e hoje, só no YouTube, o canal dele já ultrapassa os 500 mil inscritos. Marcos, sua profissão era bem diferente. Totalmente diferente, Laila. Antes de cultivar orquídeas, eu trabalhava em uma retífica de motores de carro. Estava acostumado a lidar com graxa, com óleo, com tudo aquilo que a gente sabe que é o funcionamento perfeito de um veículo. Que é a empresa do meu pai, eu fiquei por 17 anos trabalhando nisso. Até que um belo dia eu resolvi sair da casa dos meus pais para morar na minha e queria ter um verde, cultivar alguma coisa. Pensei, vou procurar um cacto, uma suculenta, algo que é de costume, né, de cultivo. Entrei numa floricultura e a primeira coisa que a vendedora me mostrou foi uma orquídea raríssima, azul, da cor da sua blusa. Aí você ficou encantado? Eu fiquei apaixonado, eu falei, é isso que eu quero para mim. Cheguei em casa com aquela orquídea todo feliz, satisfeito, eu falei, vou procurar no YouTube alguma informação sobre essa planta. E aí que ao clicar no YouTube eu vi mais de 1000 orquídeas azuis igual a mim. Eu falei, que raridade é essa que todo mundo tem? Rara não era nada, né? Aí eu me senti assim, tapeado, sabe?
Aí eu voltei na floricultura não para trocar a planta, porque eu já gostava dela, mas para explicar para a vendedora que aquilo não se fazia, né? Poxa, ela me vendeu como uma outra promessa. E aí nós fomos conversando, eu fui fazendo uma amizade, comprando outras plantas e para mim aconteceu o que acontece com todo mundo de casa que cultiva orquídeas também. Comprou a primeira, vem a segunda, a terceira e não tem fim. E aí se apaixonou. E são apaixonei. quantas agora? Eu tenho hoje mais de 5.000 orquídeas. E esse espaço aqui é o seu local de trabalho, Esse né? é meu local de cultivo, de reprodução e melhoramento genético dessas plantas. E a gente vai aprender agora esse passo a passo, desde a semente, vamos dizer assim? Exatamente, desde a floração, a polinização e o crescimento delas. Então vamos lá. Vamos embora. Marcos, como é feito o melhoramento genético? Laila, o meu cultivo ele se baseia em duas principais espécies, a Cattleya walkeriana e a Cattleya metistoglossa. São duas orquídeas de muito valor agregado, né? Então eu prefiro cultivá-las e pelo cultivo ser muito simplificado também. Aqui eu tenho duas variedades dessas florações. Uma é a variedade cerúlea, que ela tem toda essa coloração lilás. É linda. E muito perfumada também. Sente esse perfume maravilhoso. Nossa, realmente. Incrível, né? E aqui eu tenho a variedade alba. O albinismo nas orquídeas, ele é muito valorizado e também são plantas de muito desejo, de muito consumo. Então muitas pessoas me perguntam, Marcos, como que é feito a venda de uma orquídea muito valorizada? Quanto que custa? Eu posso dividir a planta fazendo um corte da touceira, separando ela. Aí eu continuo com a planta matriz e faço a venda de uma planta. Ou eu posso polinizar essas flores e gerar cápsulas de sementes para um melhoramento genético. A cápsula, a planta gera por 4, 6, 9 meses. Algumas espécies demoram até 1 ano fazendo essa gestação. E aí, para a gente ter uma ideia de valor para quem está assistindo a gente. Gente, é curioso, quanto custa essa orquídea? Essa é uma planta, Cattleya walkeriana alba, que está florida na minha coleção há uns 15 dias. E eu fiz o que eu acabei de falar, eu fiz uma divisão da minha planta. Ela se dividiu em várias frentes, eu cortei essa frente aqui, do que já foi uma floração e está preparada para crescimento, e foi um valor de R$5.000. Marcos, então do frasco, qual é o próximo passo? Aqui eu tenho diferentes espécies crescendo, todas identificadas, para o que eu chamo de um melhoramento genético. Hoje, quanto mais bonita é a flor do momento, daqui a 2, 3 anos as plantas vão superá-la. Então a gente faz esses cruzamentos e tudo aquilo que é menor é o que mais tem valor agregado para a coleção. Aí nós temos várias dicas de cultivo e plantio. Que a gente vai contar daqui a pouco. Exatamente. Aqui eu tanto posso deixar nas células crescendo, como aqui, por exemplo, está bem adiantado, bem grande para dividir. Eu posso plantar em vasinhos unitários. Olha que gracinha. Olha que lindo. Mais 1 ano floração delas. E eu também posso plantá-las em madeira. Eu tenho uma grande facilidade, estando aqui no Espírito Santo, em plantar em madeira de pau de café. Nós somos um estado produtor de café, grande produtor, referência no mundo. Então, após a colheita, vem a poda e essa é a maneira de reaproveitar essa madeira que é tão boa para o cultivo de orquídeas. Em meio a tantas plantas, uma é ainda mais especial. E aqui tem a planta mais valiosa do Marcos, até tomar cuidado com ela. É uma planta que eu tenho muito carinho por ela. Ela é uma espécie Cattleya metistoglossa e a variedade de floração da coloração dela é áurea, o que no latim refere a gente para o amarelo. Então é totalmente diferente do comum para a espécie, que é o rosa. Então essa é uma planta que tem toda uma história para mim e leva meu nome. Eu batizei com meu nome Marcos Júnior, justamente para diferenciar ela de todas as outras demais que podem surgir. Ela é única. Ela é única. Então o orquidófilo que produziu essa sementeira de plantas, ele de muito bom grado me vendeu essa planta dizendo, Marcos, guarda porque ela pode melhorar a floração dela. E quanto você pagou nela? Paguei R$200 por ela. Cultivei ela na minha coleção por uns 5 dias e no auge da floração dela, já nesse 5º dia, eu recebi uma proposta de uma grande colecionadora, né, que tem no Brasil, de R$30 mil. Eu não vendi a planta porque eu fiz uma matemática básica para mim. R$30 mil era muito dinheiro, mas se eu reproduzisse a planta, enviasse frascos, cápsulas para o laboratório fazer frascos para mim, eu teria muito mais plantas crescendo, se desenvolvendo e é o que eu rentabilizo hoje e R$30 mil Já ganhou já em cima dessa planta? Umas vezes já, bastante, graças a Deus bom, por né? isso.
conhecimento de um especialista, o que a gente quer mesmo é saber como cuidar melhor das nossas plantas. O assunto envolve mitos e verdades. Muitas pessoas pensam que orquídea não gosta de água. E para que você veja a floração como eu vejo aqui, saiba que orquídea ama água. O que a orquídea não gosta é de ficar com as raízes muito tempo molhadas. Elas apodrecem. Então, basicamente, a gente tem que pensar naquilo que Deus fez de criação perfeita. Então, se elas vivem num tronco, o que elas têm de rega é chuva e orvalho, porque as orquídeas elas guardam água, nutrição nos bulbos para gerar a floração. Eu tenho a minha orquídea plantada num substrato mix. Pedra brita de construção, macadâmia triturada, chips de coco, pinos. Então eu ensino as pessoas a economizarem fazendo como? Plantando na pedra brita. Aqui eu tenho uma planta de mais de ano cultivando assim, ó, somente na pedra brita. Bastante enraizamento, brotação nova, vigor vegetativo. E se eu viro o vaso, Só caiu uma, gente, o resto tá tudo grudado. tudo grudado. As raízes fixam bastante a orquídea. E a orquídea, ela fica na sombra, fica no sol, porque a gente está num ambiente protegido aqui. Isso, aqui eu tenho um orquidário, que é uma estufa, justamente porque eu priorizo o meu cultivo de produção. Tem gente que quer cultivar orquídea dentro de casa, que quer cultivar orquídea numa varanda sombreada. Não precisa ser sol direto e, por favor, que não seja sol direto, porque vai queimar as folhas. Eu não recomendo adubação orgânica. Adubo orgânico, farelinho de uma coisa, farelinho de outra. Uma dica simples, de algo que é natural, muito eficiente, canela. Potinho de canela, canela granel que você comprar, colherzinha, metade de uma colher em cima da orquídea, na raiz, no substrato, em tudo quanto é canto. 4 vezes no ano você vai fazer isso e é uma fonte de nutrição natural que não vai se decompor. Tá anotando tudo aí? Tem mais dicas. A duração de uma floração de orquídea, ela pode variar bastante de acordo com a espécie ou a hibridação dela. Híbridos de catleias ficam floridos mais ou menos 20, 25 dias. Espécies podem ficar floridas, algumas espécies variando entre 15 dias até 30 dias de floração. Nunca corte as espatas secas das suas orquídeas. São elas que trazem os botões de floração. Então elas ou secam ou ficam verdes. Depois disso surgem os botões nas flores e, enfim, as florações, partindo de uma espata seca, como eu estou mostrando. Então, se você corta, você acaba com o processo de floração da orquídea. Marcos, muito obrigada, viu? Eu que te agradeço bastante pela visita. Eu desejo para todos isso, essa vida maravilhosa que eu vivo e que é de acesso de todo mundo. Viu aí? O Agrobusiness te leva para conhecer todo o Espírito Santo, de norte a sul. Seja na ciência, na produção agrícola ou também te dando dicas aí para suas orquídeas. Espero que vocês estejam gostando do programa. E lembra que você pode mandar sugestão aqui pra gente. Basta mandar para o meu e-mail stephanie@folhabusiness.com.br ou também para o meu Instagram pessoal, @stephanie.agro. Eu aguardo a sua sugestão com várias histórias boas para que a gente possa contar aqui no programa. Eu te espero semana que vem. Fique com Deus e espero vocês sempre acompanhando e valorizando o Agro Capixaba.